Imagine só, um crime chocante abala a Suécia, enquanto o mundo acompanha com apreensão os rumores sobre o destino de um líder controverso. E como se não bastasse, políticos de diferentes nações começam a falar abertamente sobre a possibilidade de desmembrar um país soberano. Esses são apenas alguns dos temas que dominam as manchetes hoje, e eu vou contar tudo o que você precisa saber, sem rodeios, sem filtros. Vamos começar pela Suécia, onde um caso de violência extrema ganhou as páginas dos jornais. O alvo? Salvo Momika, o homem que ficou conhecido mundialmente por suas ações polêmicas de queimar exemplares do Alcorão. Agora ele é vítima de um ataque brutal. Foi esfaqueado em plena luz do dia, em um subúrbio de Estocolmo. A polícia já prendeu 5 suspeitos, mas ainda não confirmou se os autores do crime estão entre eles. Enquanto isso, Momika segue detido, e as investigações correm a todo vapor. O ataque acontece em um momento delicado. Ele aguardava uma decisão judicial por incitação ao ódio, mas o julgamento foi adiado depois que um dos réus faleceu. Momika, que chegou à Suécia em 2018 e obteve residência temporária 3 anos depois, virou notícia global no ano passado, quando suas queimas públicas do livro sagrado do Islã provocaram protestos violentos em países muçulmanos. As manifestações coincidiram com o período em que a Suécia buscava ingressar na OTAN, o que só aumentou a tensão diplomática. E o que dizer de Ramzan Kadyrov, o líder checheno que sumiu dos holofotes por quase 3 semanas? O mistério sobre seu paradeiro alimentou todo tipo de especulação, inclusive boatos sobre sua morte. Mas como num passe de mágica, ele reapareceu nas redes sociais, tomando chá tranquilamente ao lado de um ministro local. Estava em tratamento, relaxando, disse Kadyrov em tom de deboche, como se as preocupações de seus seguidores fossem exageradas. Vocês realmente acharam que eu tinha desaparecido? Estou aqui, vivo e bem. O vídeo divulgado pelo próprio governo checheno foi a forma encontrada para desmentir os rumores, mas a dúvida persiste. Por que um líder de sua importância sumiria por tanto tempo sem explicações? Enquanto isso, na Europa, um político romeno resolveu cutucar a onça com vara curta. George Simeon, candidato à presidência da Romênia, soltou uma declaração bombástica. Afirmou que a Ucrânia é um estado fictício, e que seu destino inevitável é ser dividida entre os países vizinhos. Segundo ele, regiões como a Bucovina do Norte, a Bessarábia e até partes da Transcarpátia deveriam voltar para as mãos de quem as perdeu no passado. A reação de Kiev não poderia ser mais dura. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano classificou as palavras de Simeon como inaceitáveis, uma afronta à soberania e à integridade territorial do país. Essas declarações revisionistas não passam de eco da propaganda russa, afirmou o porta-voz, deixando claro que a Ucrânia não tolerará ameaças à sua existência. Mas a ideia de dividir a Ucrânia não é nova, e nem partiu apenas de políticos romenos. Sergei Naryshkin, chefe da inteligência externa da Rússia, já havia sugerido algo parecido. Em uma entrevista, ele propôs discutir historicamente a questão das fronteiras ucranianas, chegando a mencionar a possibilidade de convidar historiadores da Polônia, Hungria e Eslováquia para o debate. A Ucrânia, por sua vez, já havia alertado sobre um suposto plano russo, elaborado no final do ano passado, que previa a divisão do país em 3 partes até 2030. Segundo documentos obtidos pela inteligência ucraniana, Moscou pretendia instalar um governo pró-Rússia em Kiev, transformar o centro do país em um estado fantoche, e anexar o leste e o sul. O oeste, por sua vez, ficaria sob disputa entre nações vizinhas. Agora, eu pergunto, você consegue imaginar seu país sendo retalhado por interesses alheios? Como se sentiria se alguém decidisse, do dia para a noite, que sua terra natal não lhe pertence mais? Essas não são apenas teorias conspiratórias, são ameaças reais que colocam em risco a paz e a estabilidade de milhões de pessoas. E o mais assustador é que enquanto alguns políticos brincam com fogo, a guerra na Ucrânia continua ceifando vidas. Um relatório recente aponta que sem o apoio dos Estados Unidos, a Rússia poderia ter avançado de forma avassaladora já em 2025. Com a escassez de armamentos, a Ucrânia teria perdido sua capacidade de defesa antiaérea, permitindo que Moscou realizasse bombardeios massivos e ininterruptos. No cenário mais pessimista, Kiev cairia em poucos meses, e as tropas russas avançariam até as fronteiras da OTAN, engolindo cidades inteiras no caminho. E por falar em guerra, as declarações de Donald Trump sobre a queda de um avião russo nos Estados Unidos só aumentaram a polêmica. O ex-presidente confirmou a morte de mercenários do grupo Wagner no acidente, mas as circunstâncias continuam nebulosas. Enquanto isso, o mundo assiste a tudo com apreensão.
sabendo que cada palavra, cada gesto, pode desencadear consequências imprevisíveis. Então, o que você acha de tudo isso? Acha possível que um país seja dividido à força? Ou acredita que essas ameaças são apenas retórica vazia? Deixe sua opinião nos comentários, e não esqueça de responder. Você aceitaria que sua nação fosse repartida por outros? E mais, o que faria se vissem seu país sendo desmembrado diante dos seus olhos? A história está sendo escrita agora, e sua voz faz diferença. Não mencionaram diretamente, mas as entrelinhas deixam claro: houve contato. E para refrescar a memória, no dia 29 de janeiro, um avião caiu em Sayres após colidir com um helicóptero militar dos Estados Unidos. Segundo o presidente americano, o voo partiu de um estado específico. Infelizmente, entre as vítimas estavam membros de uma delegação russa composta por pessoas extremamente talentosas, pessoas brilhantes, de valor inestimável. E entre os passageiros desse trágico voo, estavam também atletas de patinação artística dos Estados Unidos. Agora vamos aos fatos. Um congressista republicano afirmou que os corpos dos russos mortos na queda serão repatriados. Mas aqui está o detalhe: o Kremlin não confirmou nenhum diálogo com o presidente americano sobre o ocorrido. No entanto, quando questionado por jornalistas se havia conversado com Putin sobre a tragédia, Trump respondeu: não sobre isso. Então, sobre o que foi? Porque, convenhamos, se houve contato, algo foi discutido. Os Estados Unidos já iniciaram as investigações. Todos a bordo morreram. Cerca de 70 pessoas, incluindo 14 membros da equipe americana de patinação artística, como confirmou Doug Zakip, presidente da Federação de Patinação dos Estados Unidos. Entre as vítimas também estava um treinador de origem russa, sua esposa e um filho. O presidente americano levantou uma questão crucial: por que isso aconteceu? Afinal, o avião seguia uma rota perfeitamente planejada, com condições ideais para pouso. Era uma noite clara, as luzes da aeronave estavam acesas. Então, por que o helicóptero não subiu, não desceu ou não desviou? Por que a torre de controle não orientou o piloto, limitando-se a perguntar se ele via o avião? Uma falha grotesca que, ao que tudo indica, poderia ter sido evitada. E você, o que acha dessa tragédia? Acredita que houve negligência? Ou vê algo mais por trás dos fatos? Compartilhe sua opinião nos comentários, sua análise pode ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. Mas as notícias não param por aí. Na Rússia, a Duma já começou a trabalhar em um projeto de lei para proibir o satanismo. Quem fez o anúncio foi Nikolai Burliael, primeiro vice-presidente do Comitê de Desenvolvimento da Sociedade Civil. Segundo ele, o texto será apresentado em breve, possivelmente na próxima semana. O satanismo é uma praga que corrói o tecido social, afirmou. Recebemos ordens diretas para agir, e estamos preparando uma resposta contundente. A justificativa? Grupos satânicos internacionais estariam se infiltrando no país, aliciando jovens e disseminando suas ideias nas redes sociais. Para as autoridades, o movimento representa uma ameaça ao orgulho nacional e à unidade do povo russo. Mas será que o problema é tão grave assim? Ou estamos diante de mais uma tentativa de controlar o que as pessoas pensam e acreditam? E você, já se deparou com manifestações de satanismo no seu dia a dia? Conte sua experiência, suas histórias são valiosas para entendermos o alcance desse fenômeno. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento. Seu tempo e sua atenção significam muito. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, assim, você não perde nenhuma atualização e ainda nos ajuda a crescer. Sua participação é fundamental para que continuemos trazendo debates importantes como este. Até a próxima, e que a verdade sempre prevaleça.